Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E assim como a gente já tinha adiantado aqui ontem, esse papo da tal PEC da bandidagem, tampouco a PEC da anistia, não teria vida fácil dentro do Congresso Nacional. A gente veria ali, evidentemente, vários bolsonaristas gritando, fazendo movimentações em redes sociais, mas que para que isso, primeiro, passasse no Senado Federal e, segundo, para que se entrasse em prática sem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, afinal, tanto a PEC da bandidagem quanto o PL da anistia tem várias inconstitucionalidades. E no caso em específico do PL da anistia, o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderá vetar a íntegra do projeto, já que cabe esse direito ao presidente da República, já que o veto ele é possível por dois motivos. Por motivo jurídico, quando existe algum tipo de ilegalidade ou inconsistência técnica, ou por motivo político, quando é, por exemplo, um projeto impopular e que não faz sentido o presidente da República sancionar tal projeto. Além de todas estas situações, a gente já tinha citado aqui durante as minhas participações em dias anteriores aqui na Revista Fórum e bem especificamente ontem na live do Fórum e Meia, que o presidente da CCJ do Senado, o senador Otton Alencar, do PSD da Bahia, já tinha alertado que se esse projeto da PEC da bandidagem chegasse ao Senado Federal, ele não seria levado para votação sem discussão e não teria nenhum tipo de benefício extra aos parlamentares. De ontem para hoje, muita coisa aconteceu, inclusive, tá? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, freou a farra da PEC da bandidagem, encaminhou ela para ser discutida com mais calma, do jeito que deveria ser discutida, passando, inclusive, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Lá, a gente já sabe que o senador Otton Alencar não permitirá que essa PEC, que a gente está utilizando o termo aqui PEC da bandidagem, porque realmente é uma PEC que ajuda parlamentares a cometerem crime ou permitem que criminosos que não tenham nenhum tipo de restrição a concorrer, por exemplo, a cargo eleitoral, entrem na política, cometam crimes e não sejam punidos. Só para vocês terem ideia, por exemplo, se fosse aprovada essa PEC da bandidagem no Senado Federal e entrasse em vigor do jeito que está, como a bancada do PL, né, que poderia muito bem ser chamado de representante do primeiro comando do Congresso, né, o PCC. A gente poderia até mudar o nome, né, ao invés de ser primeiro comando da capital, poderíamos chamar de primeiro comando do Congresso, que é liderado pela extrema-direita bolsonarista, que grita para os quatro cantos do mundo sempre que pode que bandido bom é bandido morto. Porém, esse bandido bom é bandido morto só é bom morto quando é preto, pobre e periférico. Quando são parlamentares ou aliados destes parlamentares que são bandidos ou que estão em tese na lista daqueles 80 investigados até o momento pelo Supremo Tribunal Federal, que incluem parlamentares com mandato em vigência e ex-parlamentares, aí, meus amigos, você entende por que eles estão com tanto medo. A PEC da bandidagem, ela pegou tão mal publicamente que até mesmo o senador que foi pego com dinheiro na cueca se manifestou publicamente contra a PEC da bandidagem. A senadora Damares Alves, do partido, de partido ligado ali ao bolsonarismo, né? Não vou ficar destacando partido por partido da direita, porque eu não vou ficar promovendo os partidos aqui o tempo inteiro. Mas a própria Damares Alves se manifestou, o senador Cleitinho também se manifestou, o senador Omar Aziz, em entrevista que concedeu à Jovem Pan ontem, foi bem claro em dizer que a quantidade de premissas e prerrogativas especiais que os parlamentares já têm, já são muito grandes e que não faria nenhum tipo de sentido você incluir ainda mais privilégios, ainda mais benefícios para estes parlamentares. O senador Cleitinho, inclusive, no discurso dele, falou que ele não é a favor da PEC da bandidagem porque só tem medo do STF quem está cometendo crime. Ele disse que não tem medo do STF, assim como eu também não tenho medo do STF. Eu faço meu trabalho aqui há 10 anos. Uma parte significativa desses 10 anos foram de críticas também ao Supremo Tribunal Federal. Para quem não lembra, né, o Supremo Tribunal Federal, de certo modo, foi conivente com o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Só que existe uma diferença entre criticar o Supremo Tribunal Federal e cometer crimes, como, por exemplo, o deputado Daniel da Silveira cometeu quando em uma das lives das tantas que ele fez atacando o Supremo Tribunal Federal, ele disse que o ministro Gilmar Mendes vendia
sentenças para liberar bandidos, por exemplo. Invocou a volta do AI-5, defendeu o golpe militar, a ditadura militar. Então existe uma diferença. Nenhum parlamentar da direita que critica o Supremo Tribunal Federal é preso, é processado, é punido. Só é punido sendo parlamentar da direita ou da esquerda ao atacar o Supremo Tribunal Federal quando esse ataque sai da escala ali da discussão política, da crítica, para ficar bem claro, e passa a ser crime. E o que muitos parlamentares têm tentado conseguir, inclusive, é um salvo-conduto para cometer crime. Aqui em Sergipe, ontem aconteceu até uma situação engraçada. Um parlamentar conhecido aqui, né, chamado Tiago de Joaldo, que vocês devem ter conhecido ele aí por causa daquele vídeo que viralizou, incluindo ali a chamada emenda safadão, como muita gente chamou, né, que ele subiu no palco aqui do Forró Caju, que é uma festa tradicional junina aqui na capital do estado de Sergipe, em Aracaju, e disse que o que dependesse dele, Safadão já estava garantido no Forró Caju 2026, porque ele iria destinar a emenda para contratar o Safadão. Eu fui publicamente, me manifestei, dizendo que faria uma denúncia contra ele, ele veio a público, se retratou, apagou os vídeos e percebeu que tinha cometido ali uma conduta no mínimo problemática, né? Para não dizer irregular, porque quem caberia analisar isso seria o Ministério Público. E aí ontem, ele publicou nas redes sociais dele, ó, esse vídeo aqui, ó. E aqui, Tiago, nada pessoal, tá? A nossa família tem uma relação, já que eu sou aqui de Sergipe, minha família é de Sergipe, isso aqui não é pessoal, isso aqui é uma crítica clara à hipocrisia da extrema-direita ou da direita bolsonarista que votou na PEC da bandidagem. Tiago, que tá aqui, ó, como eu te disse, Tiago, não leve pro pessoal não. Isso aqui é só para expor sua hipocrisia. Estava aqui defendendo, por exemplo, a aprovação da PEC da bandidagem, alegando que a PEC da bandidagem não serviria para proteger parlamentares de cometer crime, mas para garantir a liberdade dos parlamentares de poderem fazer críticas, poderem ter a liberdade para falar o que pensa sem o risco de serem ameaçados ou processados. Eu mostrei essa imagem aqui para vocês várias vezes, mas não sei se vocês perceberam uma coisa aqui interessante, ó. Dá uma olhadinha aqui do lado. Cadê o campo de comentário? Aonde é que está o campo de comentário? O deputado bloqueou. Então, ele quer o direito dele poder falar as verdades, como ele disse aí, né? E tudo bem. Mas eu não tenho o direito, por exemplo, de criticá-lo. Claro, depois de muita crítica, inclusive uma crítica a mim, eu falei, interessante, você votou no projeto para a gente voltar a ter novos Hildebrandos Pascoais e novos Ronaldos Cunha Lima, e que você está fazendo isso pelo direito de você ter a liberdade de criticar o Supremo Tribunal Federal sem o medo de ser processado ou punido, mas por que você bloqueou os comentários da postagem? Aí, como muita gente cobrou, criticou ele, inclusive por esse ponto, ele foi lá e abriu os comentários. Isso aqui reflete bem o que representa neste momento o bolsonarismo. Ontem, quando eu participei, inclusive, do Fórum e-mail, eu falei, gente, fiquem tranquilos que isso não vai passar. Só que, claro, isso gera um desgaste. Até porque, se vocês lembrarem, ontem a gente fez uma crítica aqui ao voto dos 12 deputados do PT que votaram favoráveis à PEC da bandidagem. E um dos parlamentares que se manifestou publicamente foi o Gilmar Tato, que é dirigente do Partido dos Trabalhadores. E na justificativa do Gilmar Tato, que a gente citou aqui ontem, inclusive, também, ele deu a entender na postagem que ele calculou entre o mal menor e que ele precisava fazer um aceno para o Centrão para que não passasse a PEC da anistia, do PL da anistia. Pois é, Gilmar, eu acho que te enganaram, viu, Tato? Porque o PL da anistia foi colocado em pauta, com votação de urgência, foi aprovado. E só não passará porque depende do Senado, e caso passe no Senado, o presidente da República vai vetar, e caso mesmo vetando, o Congresso derrube o veto do presidente da República, o STF já deixou claro que não se anistia crimes contra a democracia. Por isso que eu disse ontem que foi um erro seu votar na PEC da bandidagem. Foi um erro de cálculo. Porque você não tinha garantia nenhuma que o Hugo Mota iria respeitar acordo, até porque pelo histórico recente do Hugo Mota, ele não respeita acordos. Ele faz aquilo que um dos seus mentores, o Eduardo Cunha, manda, e aquilo que o seu, entre aspas, patrão neste momento manda, então, que o seu chefe nesse momento manda, que é o Arthur Lira, que é um dos indivíduos que pode se implicar e se complicar muito no caso envolvendo as emendas parlamentares. Deixa aqui o seu comentário. Compartilha esse vídeo e comenta aqui se você ficou tranquilo agora, vendo que lá no Senado tá parado, né? Já foi para a CCJ, vai parar.
O próprio Davi Alcolumbre ontem veio a público e falou que está cansado de toda semana que ele chega para discutir pautas importantes para o Brasil, só se fala de STF e anistia, só se fala de STF e anistia, STF e anistia. Diz que já está sem aguentar, que está chato, tem de botar as pautas para frente. Agora, claro, a extrema-direita faz isso, fala tudo isso, para nos desgastar, porque realmente é um cansaço que a gente tem aqui, todo dia vir a público e dizer a mesma coisa. Aí a gente consegue mobilizar a opinião pública do nosso campo aqui, né, a entender que aquilo ali é só bravata. Aí muita gente depois se desmobiliza, fica triste, porque realmente não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas que nós precisamos fazer. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal da Revista Fórum, deixa seu like, me siga no meu canal aqui no YouTube também, O Historiador, e me siga no meu Instagram, Carlitos Neto, tá certo? Dito isso, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!